São muito bem-vindas no dia de hoje. Eu quero dizer que é sempre um prazer entregar conteúdo para vocês, porque eu estou entregando um conteúdo para gente nossa, né? Isso é muito bom. Então, é um prazer sempre eu me preparar para falar com vocês. Queridas, hoje o nosso assunto a gente está começando a entrar no planejamento, no planejar. Se vocês perceberam a nossa jornada, nós começamos resgatando a nossa história, nos posicionando aonde a gente está, na etapa da vida que a gente está, dando uma olhada para trás para ver qual foi o caminho que nós fizemos, se nós estamos onde a gente queria estar. E aí, depois, a gente começou a entrar no sonhar. E no sonhar, a gente ficou bastante tempo, porque tipo um resgate dos nossos sonhos adormecidos, que muitas vezes as mulheres, elas se encontram num patamar em que elas fazem os seus sonhos dormirem, elas esquecem, porque é tantos afazeres para se ocupar. Muitas mulheres têm trabalho dobrado, né? Trabalham fora, trabalham dentro de casa, têm filhos, então, às vezes, a gente esquece da gente mesmo. Então, a gente ficou bastante tempo no sonhar, a gente desconstruiu muita coisa, a gente viu as crenças que a gente leva na vida, e construímos crenças fortalecedoras. E hoje nós começamos a entrar numa nova etapa, que é do planejar a nossa jornada, que é muito importante. É muito importante você sonhar, como nós vimos nas semanas passadas, mas também é muito importante a gente colocar essas coisas em prática, porque um sonho só no papel e só na imaginação, ele não vira realidade, você tem que agir. Então, hoje, a gente vai falar sobre isso, um método para você colocar os seus sonhos em prática, e não só isso, para você delinear os seus sonhos, ou seja, para você construir a sua própria identidade, para você se descobrir aquilo que você quer, para onde você quer ir, o que você quer ser, para daí você colocar as coisas em prática, porque assim, você precisa de planejar as coisas, né? Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente fica perdido na vida. A gente se sente, não sei se vocês se identificam com isso, mas a gente muitas vezes está desorganizado internamente. E a gente se sente desorganizado. Escreva aqui no chat se vocês estão compreendendo o que eu estou falando, se vocês sentem a mesma coisa que eu. Muitas vezes a gente se sente perdida na nossa própria identidade, naquilo que a gente quer nos nossos sonhos. A gente, às vezes, tem muita começativa, mas pouca acabativa, como dizem por aí. A gente começa as coisas, mas não termina, no meio do caminho a gente desiste. Às vezes a gente nem quer começar, porque a gente já, no começo, a gente já fala, cara, eu não vou dar conta disso, a gente já coloca obstáculos, então a gente nem ousa sonhar, porque a gente fala isso é para mulheres mais inteligentes, isso é para mulheres que são mais independentes, isso é para outros, não para mim. Correto? Muitas vezes a gente se sente o quê? Por causa disso, incapaz, porque a gente não estimula o nosso lado criativo, e a gente tem medo de se lançar às coisas. E, às vezes, a gente se esgota porque a gente acha que está fazendo, só que a gente nunca chega num resultado. E parece que a gente fica patinando na vida. Até que a gente conquistou muitas coisas, mas muitas vezes essas conquistas, elas não são suficientes para nos fazer sentir que nós estamos caminhando na vida.
que nós estamos nos desenvolvendo. E às vezes a gente acha que a gente não sai do lugar. Isso faz com que a gente se torne, parece que ineficaz na vida, parece que é só para isso que eu vim, é só isso mesmo que eu tenho que fazer. E muitas vezes isso é desorientação interna. Sabe? Quando você está perdida, quando você não sabe por onde começar, quando você fala assim, cara, qual caminho eu vou seguir? O que eu tenho que fazer primeiro? Eu quero, Vânia, eu quero, porque isso que eu estou nessa jornada, eu quero me desenvolver, eu quero fazer os meus sonhos, que os meus sonhos se tornem realidade, eu quero crescer, eu quero descobrir coisas em mim, mas por onde eu começo, Vânia? Por onde eu começo? Me orienta. Eu quero parar de ficar com essa sensação de inutilidade, com esse desânimo e com essa sensação de que eu não sei exatamente quem eu sou. Será que eu estou vivendo tudo aquilo que era para eu viver? Pois é. Por causa disso, eu vim trazer um método para vocês. Um método para você desenhar essa sua identidade, para você delinear, para você descobrir, construir a sua identidade. Porque precisa de um método. Ninguém faz isso, acorda um dia e fala, eu sei quem eu sou, eu já sei para onde eu vou. Não, isso é um parto. Isso é uma construção. Isso é uma gestação. Só que esta gestação, ela precisa de ser planejada. E você precisa de ver qual a direção a seguir. Você precisa de orientação, de um caminho. Esse método foi muito importante para mim, porque quando eu olho para trás e eu descubro que algumas decisões na vida que eu tomei, que foram decisões muito importantes a longo prazo, eu tinha colocado esse planejamento e eu não sabia. Eu não sabia que eu estava colocando esse tipo de método. Me lembro quando meu pai deu para nós três um livro chamado Sexo, Amor ou Paixão? Como saber? Um livro assim que me chamou a atenção, porque na capa dele era um jogo da velha. Lembra? Vocês estão lembradas do jogo da velha? Quem já brincou aqui de jogo da velha? X e bolinha. Eu era assim, viciada nesse jogo da velha e eu gostava muito de ganhar, de competir e ganhar esse jogo da velha. E a capa era o jogo da velha. E no lugarzinho onde ia fechar o jogo, alguém ia ganhar ou X ou a bolinha. Então, estava um tamanho de interrogação, assim, de um ponto de interrogação, naquele lugar ali. Cara, eu coloco X ou coloco a bolinha? Então, aquela imagem já me chamou a atenção, porque falava a minha linguagem. E aí eu falei, cara, eu quero saber sim. Eu quero saber a diferença entre sexo, amor e paixão. E eu lembro que eu comi esse livro. Ele está comigo até hoje. Eu era adolescente. E ali tem anotações e anotações minhas, porque ali também tem um local onde você escreve, tem algumas coisas para você medir, tem muitas atividades que você pode colocar em prática para você ver se a pessoa que está com você, isso é para adolescente mesmo, sabe? A pessoa que você está pretendendo namorar, se você está enquadrada no sexo, amor ou paixão. E esse livro, hoje eu vejo que ele é um dos melhores livros para orientação de adolescentes. Porque ele me norteou, a partir daí ele norteou a minha vida. E eu lembro que todas as vezes que eu encontrava um rapaz, eu sempre me colocava naquele valor daquele livro. Cara, eu estou sentindo exatamente o que aqui? E aí, quando o amor verdadeiro foi o único amor que veio para mim, o único namorado que eu tive, que o Anderson chegou, eu pude medir ali, que eu falei, cara, isso aqui é amor.
Isso aqui não é só paixão, não. E eu sabia, através daquele livro, que a paixão iria vir, mas eu precisava de desenvolver o amor, porque um dia a paixão iria acabar. O livro fala que a paixão, e isso é científico e muito bem comprovado, paixão só dura, no máximo, quando ela é muito longa, até 2 anos. Porque o nosso corpo não aguenta ficar apaixonado. Quando você está apaixonado, você não come direito, você não dorme direito, você só pensa naquela pessoa. O seu mundo gira em torno daquela paixão. Então, ninguém consegue fisicamente ver uma paixão durante muito tempo. E eu sabia disso, porque esse livro me deu essa orientação. E que, portanto, você tinha que ter uma qualidade de amor na paixão, porque a paixão iria esfriando gradativamente e o amor iria aumentando. Eu fui orientada. E aí eu posso dizer que eu fui bem sucedida na minha vida, no casamento, também por causa dessas orientações que eu tive. Além do meu pai, eu tive esse livro, que até hoje ele me toca o coração quando eu vejo ele. Ou seja, eu planejei o meu futuro. Isso foi um planejamento. Por isso que eu digo para vocês, esse método é infalível, esse método é para a vida. Então vamos para ele? O nosso planejamento pessoal começa aqui. Vocês estão vendo? Estão conseguindo ver? Sim. Começa com a nossa missão. Começa com uma pergunta. Quem eu sou? Vânia, como é que eu respondo isso aí? Não se responde de um dia para o outro. E você responde isso todos os dias. E é uma pergunta que você constrói a resposta todos os dias. Qual é o verdadeiro motivo de você estar aqui na Terra? De você ter nascido? De você ter sido presenteada com esta vida? Qual é a razão da sua existência? Por que te colocaram no mundo? Por que, dentre tantos milhões de, de espermatozoides, exatamente aquele que tinha o seu DNA conseguiu entrar no óvulo da sua mãe? Por que você? O que você veio fazer nesse mundo? Qual é o sentido de você existir? São perguntas, gente, que vocês já ouviram muitas vezes na vida. Só que são perguntas importantíssimas para a gente sempre responder, todos os dias a gente responder essas perguntas. Sabe por que a gente se perde? Porque a gente vai levando a vida sem tentar responder isso. A gente não dá muita importância à nossa vida, na verdade. Se for ver bem, você não dá muita importância à sua vida. Olha bem para o seu passado. Percebe, se você for como eu, como Deus te livrou de algumas decisões que você fez, de alguns riscos que você passou sem saber que você estava passando um risco danado. E alguém, que eu digo que é Deus, te protegeu e te trouxe até aqui. O que eu fiz, Vânia? Qual foi a minha responsabilidade para eu estar até aqui? E qual é a minha responsabilidade para eu levar a minha vida daqui para frente com essa consciência agora que eu tenho de eu planejar a minha missão, de eu escrever a minha missão, de eu saber todos os dias qual é a minha missão. Sabe como é que você começa? Vou te dar uma dica. Você começa escrevendo uma lista
dos papéis que você representa socialmente. Porque, na verdade, você é a soma desses papéis. Você se constrói dentro desses papéis. Aí, por exemplo, eu comecei colocando ali que você é filha, porque o primeiro papel que você representou na sua vida foi ser filha de alguém. Você foi bebê, você foi criança, você foi menina, você foi adolescente, você foi jovenzinha. Então, você foi filha de alguém. Se você é casada, não, antes disso, você foi irmã de alguém, você foi sobrinha de alguém, você foi prima de alguém, ou seja, você estava num contexto familiar em que cada uma desses papéis representados, você se apresentava de um jeito. Quando você se desenvolveu como filha, era uma parte da sua personalidade que estava se desenvolvendo, como irmã, como sobrinha, como prima. Depois, se você é casada, como esposa, foi outra identidade sua construída. Você não nasceu esposa, você começou a construir esse seu papel quando você disse sim no altar. Aliás, você começou lá no namoro. Depois, como mãe, a mesma coisa, você não nasceu mãe. Você foi se descobrindo como mãe. Você foi criando a sua identidade como mãe, como amiga, como profissional, se você é professora, se você é empresária, seja o que for, qual é a sua profissão. É um papel que você representa, que você está construindo essa identidade. Como tia, se você tiver sobrinhos, como estudante, isso eu digo que eu sou para o resto da minha vida. Eu sou aluna da vida. Eu sou estudante o tempo todo, eu estou aprendendo com alguém, eu tenho um mentor, eu tenho alguém para me ensinar, eu tenho um livro para me ensinar, eu tenho um pastor para me orientar. Eu sempre tenho alguém que está acima de mim, que está me puxando no conhecimento. Então, eu sou uma eterna estudante e eu sei qual é a minha identidade como estudante, porque eu estou construindo isso. Outro papel que você tem é membro da sua igreja. Qual é o papel que você representa, a sua identidade lá como membro da sua igreja? Que tipo de papel você representa lá? Você é cliente de alguém, você compra de alguém, você consome o produto de alguém sempre, você é paciente, você tem os seus médicos ou o seu terapeuta. Muito importante você escrever essa lista, porque isso vai te definindo como pessoa, e você pode, então, a partir de agora, quando você construir a sua missão, e você desenhar a sua missão, e você colocar em papel qual é a sua missão, você pode pegar essa missão e estar permeando toda essa lista sua. A minha missão de vida, o meu propósito de vida, ele tem que refletir em todos esses meus papéis representados. Se tem algum desses papéis que não está sendo representado pela minha missão, epa, eu não estou sendo autêntica. Estou quebrando um ciclo aqui, eu não estou sendo eu. Porque você tem que se construir a partir desta missão. E não daquilo que te disseram um dia que você era, daquilo que você aprendeu na sua infância. Algumas vezes você ouviu coisas horríveis na sua infância. Ou dos seus traumas no decorrer da sua vida, ou nas suas crenças limitantes, não são elas que te definem, você tem que ter uma missão de vida. Tá vendo por que eu comecei com as crenças limitantes, para você identificar, para você construir novas crenças, para eu chegar aqui na sua identidade? Porque agora você tem bagagem o suficiente para dizer, caramba, a minha missão ela estava escondida, subjugada às minhas crenças, aquilo que eu achava de mim. Mas não. Eu preciso de encontrar sentido para a minha vida, preciso de cumprir a minha missão. Eu tenho uma missão aqui neste mundo. Eu faço diferença, eu sou uma pessoa importante. E o interessante é que todos esses papéis aqui seu, que você
colocou aqui, se você está escrevendo, todos esses papéis representados são maneiras de você relacionar com o mundo. E a maneira de você relacionar com o mundo mostra, de fato, uma parte de quem você é. E mostra também se você está construindo a sua missão nessas relações. Está fazendo sentido? A qualidade dos seus relacionamentos, na verdade, é um termômetro. É uma indicação da qualidade do seu propósito, da qualidade da sua missão. Que bom, Raquel. E você precisa de se colocar e de se posicionar em todos esses papéis. Por isso que não cabe, quando você constrói a sua missão de vida, não cabe você carregar ressentimentos. Não cabe você carregar mágoas. Não cabe você carregar raiva de alguém, decepção. Por quê? Porque a sua vida e a qualidade de você se relacionar com os outros está baseada na sua missão. E na sua missão, eu tenho certeza que não cabe essas coisas ruins dentro de você. Você precisa de ter clareza da sua missão o tempo todo. Eu sei da minha missão. E eu respondo ela todos os dias. E a minha missão, eu descobri, minha missão é ouvir pessoas, é acolher pessoas, minha missão é transmitir o que eu sei. A minha missão é viver para expandir o reino de Deus com o meu conhecimento. E por isso que tudo que eu faço é em torno da minha missão, é por isso que eu leio tantos livros, é por isso que eu estudo tanto. Não é para mim mesma, para eu me encher e ficar empanturrada de conhecimento. Mas é para eu viver a minha verdadeira missão, que é transmitir. Deus me colocou nesse mundo para eu ser uma comunicadora. Eu demorei para descobrir isso, meninas. Eu fui uma menina muito tímida. Eu descobri agora, fazendo a prática da psicologia, eu descobri que eu tenho um traço de autismo, um pequeno traço de autismo, que a gente antigamente chamava de Asperger. Por isso que eu vivia o tempo todo escondida. Eu era uma pessoa muito antissocial. Eu não me comunicava. Eu achava que eu não tinha capacidade para ser líder. Eu achava que eu não tinha capacidade para falar em público. Eu era uma pessoa totalmente voltada, introspectiva. O mundo interno meu era muito grande, era enorme, porque eu sempre li e sempre me desenvolvi internamente, mas nunca eu tinha coragem de passar para frente. Mas eu tinha um resquíciozinho dessa... Se você for ver na sua história, você vai ver isso. Eu tinha um resquíciozinho dessa missão lá na infância e adolescência. Porque eu me lembro que eu criei amizades eternas. Meninas, adolescentes, vinham até mim e queriam sempre saber de mim o que eu achava das coisas. Eu era tipo a conselheira. Eu era procurada pelas pessoas. Assim, pessoalmente, no privado, né? Porque eu nunca me expus. Mas lá eu já estava mostrando a minha missão, lá na adolescência. E eu só fui descobrir isso depois de casado, depois dos 20 e tantos, quase 30 anos. Eu comecei a falar em público depois dos 30 anos. Eu lembro das primeiras vezes que eu peguei um microfone na minha mão para falar, porque eu sempre cantei. Só que eu cantava, cantar era uma coisa, cantar, você até gago canta, né? Mas falar era maior dificuldade minha era falar, era comunicar, era falar alguma coisa. Então, quando eu falei assim, eu quero quebrar essa minha timidez, então eu escrevia tudo que era para eu falar. E eu ia lá na frente, tremendo,
na frente das pessoas e eu lia. E minha voz tremia, minha mão tremia, mas eu falei, eu vou vencer. Porque eu comecei a delinear a minha missão ali, quando eu comecei a falar assim, eu tenho que descobrir quem eu sou, para que eu vim nesse mundo. Eu trouxe aqui um exemplo, meninas. Espera um pouquinho que eu tenho um compromisso aqui. Só um pouquinho, desculpa. Só para colocar minha presença aqui. Um personagem que eu gosto muito e eu sempre leio e assisto o que ele fez, as obras que ele fez. Essa pessoa se chama Charles Chaplin. Eu sou uma admiradora muito grande dele. Ele foi uma pessoa que viveu na década... Ele nasceu em 1900, então ele viveu lá nas primeiras décadas de 1900, e ele foi um cara visionário, ele olhava o mundo e ele fazia leituras desse mundo. Já falei dele aqui em algumas das nossas reuniões, que ele fez um filme chamado Tempos Modernos, em que ele mostra essa era da máquina, né? Da indústria, que o homem vira máquina, e aí ele mostra ali, ele faz um cinema mudo, e ele mostra na comicidade dele, que era cômica, toda a veia artística dele era cômica, e ele mostrava através do riso muitas reflexões de como o mundo estava, e de como a gente consertava esse mundo. Você viu, Aida? Maravilhoso, né? Eu sempre assisto com a minha filha esses filmes clássicos. E tem mais um filme aqui para você ver, Aida. O filme que eu queria falar é o filme O Grande Ditador. Gente, ele escreve esse filme. É. Você assistiu, Raquel, O Grande Ditador ou você assistiu os dois? O Grande Ditador, ele, olha só, ele faz esse filme, foi o primeiro filme que ele conversa no filme. Porque o filme dele era todo mudo, o Grande Ditador e o outro. Uhum. É muito maravilhoso, né, Raquel? E esse filme, ele faz em 1940, ou seja, na Segunda Guerra Mundial. E ele faz esse filme, lógico, nos Estados Unidos, e ele mostra de uma maneira cômica o que estava acontecendo lá na Alemanha, lá no mundo, lá na Europa. Quando ele faz esse filme, os Estados Unidos ainda não tinham entrado na guerra para vencer a Alemanha, para você ter uma ideia. E ele mostra ali um grande ditador que está acabando com os judeus, né? Que é a história do Terceiro Reich. E ele ele representa dois papéis. Ele representa o ditador, que é a cara do Hitler, muito parecido com o Hitler. E também ele representa um cara que é muito parecido com esse ditador, só que é um cara judeu, que ele estava exilado em algum lugar, então ele não sabia o que estava acontecendo ali na terra dele, ali na Europa. Ali acho que era um país fictício. Quando ele chega nesse país, ele entra na guerra, ele fala, caramba, o que está acontecendo aqui? E aí o povo descobre ele e pensa que ele é o grande ditador, então ele fica no lugar do grande ditador, mas ele é o oprimido. Ele é o judeu. Ele é o cara que era para estar nos campos de concentração. Mas eles olham para ele e acham que ele é o grande ditador. O interessante é que ele faz, se você ver lá no YouTube, você vai ver o discurso que ele faz nesse filme, O Grande Ditador. O discurso é um dos discursos mais lindos que eu já vi. Quando ele é levado para ele falar, assim, na frente de uma multidão lá, né, todo mundo lá esperando o ditador falar, o que ele fala? Ele começa dizendo assim, eu não pretendo governar vocês, eu não pretendo ser o imperador de vocês, eu não pretendo controlar vocês.
Eu quero ajudar judeus, eu quero ajudar negros, eu quero ajudar brancos, eu quero ajudar gentios, eu quero ajudar seres humanos, e eu quero que eles se unem e que eles todos sejam felizes. Aí ele diz assim, a terra é para todos, a vida é para todos. Ele faz esse discurso no cinema em plena Segunda Guerra Mundial, com aquela cara como se fosse o Hitler, inclusive eles fazem uma paródia do símbolo nazista. Então você olha aquela imagem, isso te choca. E ele assim, ele vai conclamando o povo, ele vira para o exército e fala assim, não sejam máquinas, sejam homens. Ele fala assim, olhe para o próximo e ajudem o próximo. E nesse discurso, ele cita o evangelho de Lucas, que diz assim, o reino de Deus está dentro de vocês. Então ele fala para a multidão, o reino de Deus está dentro de vocês. Então, vocês têm que ser esse reino para a vida do próximo. Ou seja, a missão do ser humano é se unir, é ajudar uns aos outros, não é a guerra. Olha que fantástico que esse homem faz no cinema. E ele nada mais, nada menos ele fez que ele apontou uma missão do ser humano, de todos os homens ali nesse filme grandioso e maravilhoso. Então falamos de missão. E agora eu quero falar do próximo, que é visão. Você está vendo que o Missão era uma mulher celebrando. Eu sei quem eu sou. Agora o Visão é uma mulher olhando para além. Para onde eu estou indo? É esta pergunta que você responde. Isso mostra onde você quer chegar. É uma visão que você tem lá na frente. Você tem uma missão, mas você tem uma missão para fazer alguma coisa. E o que eu vou fazer? Aí entra a sua identidade mais peculiar, aquilo que eu sou boa de fazer, aquilo que os dons que Deus me deu, as habilidades que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, a formação que eu tenho, a especialidade que eu tenho, que futuro que eu quero alcançar. É um sonho a realizar, uma meta a alcançar de longo prazo. E isso em cada área da sua vida. Não é um sonho. Mas eu como mãe, eu como esposa, eu como profissional, eu como filha, eu tenho sonhos a realizar. E esses sonhos, eles mudam. Você pode ir para uma direção e, de repente, você descobre que aquela direção ela é um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita, então ele está suscetível a mudanças, a você atualizar estes sonhos. Meu pai é um grande exemplo de um homem que viveu a sua missão e tinha visão. A missão do meu pai era clara. Ele era um pastor de pessoas, de ovelhas, ele era um mestre, ele ensinava. Tanto é que no velório dele, o pai morreu aqui no Goiás, sem ter tempo de ter amigos aqui, porque ele morou menos de 3 meses aqui nesse estado. Mas no velório dele, eu nunca vi tantas pessoas num velório como eu vi no do meu pai. Vieram pessoas de todas as partes do Brasil aqui para Goiás. O que tinha de pastores, presbíteros, discípulos dele, filhos na fé, muita gente. Eu lembro que chegou uns filhos na fé dele quando a gente estava fechando o caixão lá dentro da igreja. A gente tinha feito culto, a gente fez 2 cultos. A gente velou meu pai durante muito tempo, de 4 horas da tarde até 11 horas do outro dia, para esperar as pessoas chegarem, que as pessoas foram ligando e falando, não, espera aí, faz um culto mais longo, porque a gente quer chegar aí.
Eu lembro que estava chegando gente, quando a gente estava fechando o caixão, e a gente falava, não, não fecha, porque está chegando gente. E ia chegando gente, e assim, não foi só um choro, lamento, mas foi celebração, foi honra, foi homenagem, foi uma das coisas mais lindas que eu já presenciei. Mas o que eu quero falar aqui é de uma das visões do meu pai. Meu pai sempre foi um homem de visão. Compromisso, gente, desculpa. E aí, ele, ele teve uma visão de construir a casa dele. Meu pai sempre falava assim, eu não preciso de morada, porque a minha morada é no céu. Ele falava que ele era como o Abraão, ele não precisava de uma casa aqui. Meu pai nunca se importou com coisas materiais. Mas quando ele já estava chegando no fim do ministério dele, mais para frente, ele disse assim, não, eu preciso de construir uma casa e deixar para minha esposa e deixar para as minhas filhas. Eu acho que ele já sabia que ele iria antes, iria partir antes. Até porque ele começou a ter problemas do coração, né? Já começou a mostrar falhas no coração dele. Então, o que ele fez? Ele planejou, ele teve uma visão. Eu quero construir a casa, mas eu quero construir de uma vez. Eu não quero demorar para construir, eu quero construir a casa, levantar muito rápido. Então, ele veio ajuntando, nos últimos anos dele, ele veio ajuntando dinheiro. E olha, ele ajuntava dinheiro e ainda ele sustentava um monte de missionários, um monte de gente, ajudava muita gente. Então, meu pai foi muito próspero. Ele não ganhava muito, ele era um pastor de igreja. Simples assim. Não fazia mais nada a não ser pastor de igreja, mas ele era um homem muito abençoado, muito próspero. Então, ele juntou esse dinheiro e ele construiu essa casa aqui em Anápolis. Ele resolveu no último ano, 2013, 2014, que eu mudei para cá, ele falou assim, então eu vou construir lá, já que minhas 3 filhas estão lá, então eu vou construir lá. Ele construiu a casa dele em 6 meses. Deixou tudo pronto. Ele acabou de construir a casa, mudou e morreu. Sem deixar nenhuma dívida, nada para trás. Ainda deixou uma reservinha para minha mãe. Esse homem era um homem de visão. Só que ele colocava a missão acima de todas as coisas. Ele não se matou para acontecer isso. Meu pai nunca se matou para construir coisas nesse mundo. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Ele é uma pessoa que eu admiro demais. E aí eu pergunto para você, como você quer estar daqui 10 anos? Daqui 5 anos? Daqui 15 anos? O que você pretende alcançar mais ainda na sua vida? Na sua profissão? E coisas materiais também. O que você quer alcançar? Escreva. Na sua vida espiritual, na sua saúde. O que você quer? Porque você está envelhecendo. Como você quer viver a sua velhice? Quantos livros você quer ler? Até isso eu tenho na minha meta. Só que a minha meta é de meses, né? Não dá para fazer de um ano. Mas em um mês, eu tenho que ler no mínimo 10 livros. Vânia, como é que você lê tanto livro assim? Fazendo um pouquinho, lendo um pouquinho cada dia. Simples assim. Se você pegar uma horinha para você ler todos os dias, quantos livros você lê num mês? Não é difícil. Isso, inclusive, serve de motivação, gente. Uma visão serve de motivação para você saber para onde você está indo, um destino para você ir. Tem mais clareza. Você se organiza internamente. E você já viu que a missão é uma coisa mais abstrata. Está mais no mundo das ideias, o que eu quero ser, quem eu sou. Já a visão é mais concreto. Por exemplo, minha missão é conhecer cada vez mais a Deus. Aida, eu leio vários de cada vez. Se você souber os livros que eu estou lendo agora, e o duro que eu escrevo, deixa eu ver se está aqui perto de mim. Eu tenho um caderno que eu escrevo todas as anotações, então eu faço rascunhos. Cadê?
Eu estava aqui antes da live aqui, eu estava escrevendo um dos livros que eu estava lendo. Aqui, ó. Como o meu livro, aqui, o tanto que eu estava escrevendo, do que eu estava aprendendo no livro que eu estava lendo aqui. Então, eu estou lendo, nesse momento, eu estou lendo 5 livros. Só que 2 deles é mais para conteúdos. Então, eu leio muito mais devagar. E 3 é para o meu crescimento, que eu sei que eu vou terminar essa semana mesmo. Eu sei que eu vou terminar eles. Os outros 2, não. Eu já vou demorar mais, aí eu vou começar outros. É assim que eu faço as minhas leituras. E aí, a questão da missão e da visão, por exemplo, a missão é abstrata, uma coisa abstrata, e a visão é concreta, é para onde eu estou indo. Eu quero conhecer mais a Deus, isso é uma das minhas a missão minha. Uma delas é eu preciso de conhecer mais este Deus que é a razão da minha vida. Eu sou apaixonada por esse Deus. É de onde eu vim e para onde eu vou. Então, o máximo que eu puder conhecer dele aqui nessa terra, eu quero conhecer. Minha missão, uma missão minha é conhecer esse Deus e compartilhar ele. Só que como é que eu faço isso? A minha visão, concreto, vou estudar a Bíblia, vou ler a Bíblia todos os dias, vou falar desta Bíblia, ou seja, minha visão é concreta. Vou ler a Bíblia todos os dias, porque a minha missão é conhecer mais a Deus. Estão vendo? Tipo, a minha missão é a minha jornada é conhecimento de Deus, e o meu destino é, vou ler a Bíblia agora eu vou ler este livro que me faz ampliar mais essa parte da Bíblia, agora eu vou fazer isso, os destinos que eu vou construindo para chegar, para ir fazendo essa minha jornada. Vamos agora para o terceiro? É a tríade. Nós falamos da missão, quem eu sou. Nós falamos da visão, para onde estou indo, esse olho olhando em direção a alguma coisa. E o terceiro é meus valores. Como eu faço essa jornada? Eu vou alcançar as coisas, mas não é de qualquer jeito. Eu preciso de ter princípios, eu preciso de ter valores, eu preciso de ter coisas que são importantes para mim, são necessárias, são indispensáveis. Eu não abro mão. Nessa minha jornada, eu não abro mão dessas coisas. Quais são esses princípios? Quais são esses valores que eu tenho? Você pode elencar um monte de valores que você não abre mão. Eu tenho outro exemplo hoje. Falei do Charles Chaplin e agora eu vou falar de... vou fazer uma pergunta. Quando você fala de direitos civis americanos, direitos dos negros nos Estados Unidos, de quem você lembra? Quem é a pessoa que vem à sua mente quando você fala de direitos civis americanos? Você lembra de Martin Luther King. Quem nunca ouviu falar do Luther King? Era um pastor batista, advogado, que lutou muito para que as leis de segregação do país fossem mudadas, para que não tivesse mais essas leis de segregação. E ele, se você vê a história, ele vai mudando essas leis de pouco em pouco. Um dos primeiros movimentos que ele faz é sobre aquela mulher que está num ônibus, e era assim antigamente, década de 60, gente. Uma pessoa negra que estivesse dentro de um ônibus, ela não podia sentar se tivesse branco dentro do ônibus. Ela não tinha direito a sentar. Então, a história começa com uma mulher sentada. Ela já estava sentada, ela chegou primeiro no ônibus e ficou sentada. Aí chegou branco e ela não quis levantar. Então, aí começou toda uma guerra dessa segregação e ele entrou
com esse movimento a partir daí. E ele conseguiu ir mudando as leis da segregação naquele país de pouco em pouco. Começou por aí. Começou com eles tendo o direito de se sentar dentro de um ônibus, mesmo se estivesse branco ou não dentro do ônibus. Eles chegaram no ônibus, eles têm direito a se sentar dentro, na poltrona do ônibus. Depois ele veio ampliando mais essas leis e diminuindo as leis da segregação. Por exemplo, vocês, não sei se vocês lembram, mas os negros, eles não podiam frequentar os mesmos lugares que os brancos. Então, ele começou a mudar essas leis. Os negros agora podiam ir para as bibliotecas, lanchonete, lugares públicos, tipo praças. Os negros não podiam estar ali se tivesse branco. Então, ele começou a fazer essas mudanças. Por quê? Por causa da luta. Ele levava pessoas junto com ele e fazia aquela pressão social até as leis serem mudadas. E ele teve um discurso também, vou falar de outro discurso aqui, que é muito famoso na internet, esse discurso dele, que se chama I Have a Dream. Eu tenho um sonho. Ele levou milhares de pessoas na capital dos Estados Unidos, e ali ele fez esse discurso, e ele repetia a todo momento qual era o sonho dele. Eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. Aí ele diz assim, o meu sonho, eu tenho um sonho de que negros e brancos vão se dar as mãos. Eu tenho um sonho de que a nação se una como se fosse um só povo. Ele diz assim, eu tenho um sonho de que as pessoas não sejam julgadas pela cor da sua pele, mas pelo seu caráter. Eu tenho um sonho que negros e brancos estejam todos trabalhando em prol da nação americana. Eu tenho um sonho que meus filhos vivam uma nação onde eles não se envergonhem de ser negros. E ele vai falando do sonho dele, da visão dele, que hoje a gente vê que é real. E ele diz, tem uma parte que ele diz, eu tenho um sonho que brancos e negros fiquem de mãos unidas e sejam um só. Aí eu me lembro da oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de João, uma das últimas orações de Jesus. Jesus está orando por nós. Jesus está tendo aquela visão de que nós creríamos nele. E ele diz assim, Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Que eles sejam um em nós e que eles reconheçam isso. É essa visão que Luther King assim tinha, assim como Jesus tinha essa visão. E você vê que Luther King, ele morreu, ele foi assassinado em 1969. Ele foi assassinado por causa da sua missão, da sua visão e dos seus valores, assim como o seu mestre Jesus. Jesus também morreu por causa da sua missão, da sua visão e dos seus valores, que o povo judeu na época não queria aceitar. Quem Jesus era, qual era a visão que ele tinha, qual era o destino dele aqui nessa terra, o que ele queria alcançar, e como, e a mensagem que ele levava, os valores que ele levava, que era totalmente o contrário do que os judeus queriam na época. E são valores que são nossos. E você pode ver coisas que você não abre mão. Humildade, respeito ao próximo, esses são os meus valores. Cordialidade, empatia, autenticidade, eu ser autêntica em todos os papéis que eu represento.
Aí eu incluo família, eu incluo aí lazer, também é um valor que eu tenho. Eu não abro mão do meu lazer com a minha família, meu momento de descanso, minha educação, meu conhecimento, são valores que eu levo para a vida e que eu incluo na minha missão e na minha visão. Como eu caminho? Eu caminho em cima desses valores que eu não abro mão. E se esses valores eles são tão importantes para mim, eu vou incluir eles no meu dia a dia. Por isso que no meu dia a dia eu incluo um valor que eu tenho, que é a responsabilidade com o meu próprio conhecimento. Eu preciso de ler todos os dias, eu preciso de aprender um pouquinho todos os dias, porque é um valor que eu carrego. E esse sou eu, essa sou eu. E essa é a minha autenticidade, que também é um valor, eu preciso de ser eu. E aí, faz todo sentido agora vocês olharem para esse método que eu falei para vocês. O método para você desenhar a sua identidade. Olha bem para ele. A sua missão, a sua visão e os seus valores, organizando a sua vida. Isso aí você pode colocar em todas as áreas da sua vida. A área financeira. O que eu quero alcançar? Eu preciso de ter uma visão. Eu quero pagar isso para os meus filhos, eu quero ter isso na minha vida, mas eu tenho uma missão em primeiro lugar e eu faço isso em cima dos meus valores. Eu não faço, por exemplo, os meus valores, eu não faço isso aqui para mostrar ao mundo que eu estou bem-sucedida, mas eu faço porque eu tenho uma missão de viver o melhor, uma qualidade de vida melhor, porque Deus me deu vida abundante. Vocês estão vendo como tudo vai fazendo sentido e vai se organizando dentro de vocês? Você, a partir daqui, você não se sente mais perdida. Tipo, Vânia, por onde eu começo? Para que eu vim nesse mundo? Você consegue, passo a passo, se organizar, se planejar para você fazer da sua vida aquilo que é para ser. E olha só, isso é bíblico. Eu queria ler com vocês o Evangelho de Lucas, as palavras de Jesus. Lucas, capítulo 14, nos diz assim, Jesus está falando para os discípulos, para aqueles discípulos que estão seguindo ele de perto, ele não está falando para a multidão, ele está falando para aqueles que são discípulos, que é para esses que a mensagem dele está sendo dirigida para aqueles discípulos que negam sua própria vida, perdem a sua própria vida para ganhar. Então, aqueles discípulos que planejam a sua vida, têm uma missão, têm uma visão, têm um valor. Não é como multidão que só vai porque tem comida, só vai para ver os milagres. Não, eu tenho um norte, eu tenho um destino com esse Jesus. Eu tenho um destino com esse Deus. Aí ele diz assim, para esses discípulos, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir essa torre? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. O que Jesus está querendo dizer? Não seja piada das pessoas. Você precisa de sentar e organizar. E essa é a vida do discípulo. Você tem que organizar não só a sua vida espiritual. Você precisa de ser um discípulo que sabe para onde está indo. O tanto que você está aprendendo todos os dias, assim como a sua vida toda. Porque nós somos seres integrais. Nós não somos crentes só na igreja, só a nossa parte espiritual aqui. Não, é tudo. Tudo é espiritual. Nós somos seres espirituais, uma nova natureza, não mais carnais. Nós temos que andar em cima desse planejamento que Jesus está nos ensinando, se queremos ser discípulos. Outra passagem que eu queria ler com vocês é Provérbios. Os provérbios estão recheados dessas verdades. O Provérbios 21:5 diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Olha só, o apressado, ou seja, aquele que não para calcular, para planejar, aquele que simplesmente vai vivendo. O que está me dando aqui? É isso aqui, só isso aqui, vai levando a vida assim com a barriga.
Esse vive na miséria. Mas quem elabora bem os seus planos, eles têm fartura. E eu digo isso não só na parte financeira, na parte de você angariar, talvez o que ele está falando aqui é angariar comida, né? Não, porque ele fala muito do preguiçoso, daquele que não semeia, daquele que não faz a sua comida, daquele que só espera. Ele fica na miséria, né? Ele fica sem comer. Mas aquele que trabalha, o trabalhador, mas o que ele está falando de planos bem elaborados, isso a gente pode levar para todos os sentidos da nossa vida. Nossos sonhos. Se nós tivermos os sonhos muito bem elaborados, a gente vai ter fartura de sonhos, gente. Vai chover de coisas para nós fazermos, para realizarmos, para brilhar os nossos olhos. Olha a diferença de quando a gente estava perdido, a gente tinha miséria de sonhos, a gente achava que não podia realizar nada. O que eu vim fazer nesse mundo, Senhor? E agora não. Com planejamento, você pode ter essa fartura. E quero ler também um livro de Salmo. Por que eu escolhi esse livro de Salmo? Salmo 40, versículo 5, ele diz assim, é Davi que está falando, Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito, não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Quem é que me ensina a ter muitos sonhos, muitos planos? O próprio Deus. Ele tem muitos planos. E o salmista diz assim, eu queria que todo mundo soubesse dos planos que Deus tem, porque eles são muitos, ele não consegue proclamar todos. Ele diz assim, porque ele está maravilhado com o planejador mor que Deus é. Então, nós temos que aprender com esse Deus. O mesmo Deus que planejou Gênesis, gente, foi o mesmo Deus que planejou Apocalipse ao mesmo tempo. Nada foge do controle dele por causa do plano dele. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, Jesus, foi morto antes que o mundo fosse fundado. Antes que ele dissesse assim, qual foi a primeira palavra de Deus? Haja luz. Foi isso que ele disse em Gênesis 1? Antes que ele dissesse haja luz, ele disse haja cruz. Porque o Cordeiro de Deus foi morto antes. Ou seja, ele já tinha um plano todo esquematizado na sua mente eterna e maravilhosa e de eterna sabedoria. E ele nos ensina a sermos assim também aqui nessa terra. É claro que os planos de Deus, nenhum deles pode ser frustrado, e Deus não vai frustrar nenhum, Deus vai cumprir todos. Nós, nem sempre. Mas nem por isso a gente pode desistir. Porque é aí que está a nossa identidade. É quando a gente sonha em fazer a nossa missão, em ter uma visão e em carregar os nossos valores dentro de nós. E aí, se você conseguiu delinear esse planejamento, essa tríade de planejamento, esse método, missão, visão e valores, você está conseguindo delinear a sua identidade. Você está conseguindo fazer com que você seja próspera como uma mulher que sabe para onde está indo. Você pode praticar esse método a partir de hoje. Porque ele te ensina a se organizar internamente. E você se organizando internamente, as outras coisas vão se ajeitando nos seus lugares. Porque é o que eu sempre falo, o maior projeto que você está construindo é você mesma. E essa construção não começa para o lado de fora. Começa dentro de você e na sua identidade. Beleza? Isso faz sentido para você? Fez sentido para você? Eu queria saber aqui se vocês, a partir dessa consciência, se vocês tomaram algumas decisões no dia de hoje. Tiveram alguns insights. Sim ou não?